Estou aqui agora com estes homens e olha que irônico, estou com o Rino, Nerd All-Star, e o Vini, Super Nerd Star. Tô aqui com esses homens para definirmos qual é o melhor jogo de luta de todos. Melhor jogo de luta, de porrada. Jogo pra dois, que você sai na porrada com amigo e tudo. Tem jogo aqui que você sai na porrada com amigo até na vida real depois de jogar. Muito provavelmente. O primeiro embate que teremos é Marvel versus Capcom e UFC. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no vídeo de jogo de história, Rino. A gente pega o melhor da franquia e bota ele pra batalhar. O meu preferido dos Marvel versus Capcom é o 3, pra vocês. Eu acho o 3 não só o mais otimizado, né? Ele é o mais otimizado, ele foi muito competitivo também. Extravasou. Meteu Resident Evil, meteu um monte de coisa lá no meio. O último, que foi o Infinity, eu acho bem fraco. Eu tenho uma nostalgia muito grande com o primeiro, porque eu jogava no fliperama. Devia ter uns 13 anos de idade, parava no boteco pra jogar Capcom, Marvel vs Capcom. Mas realmente o terceiro é o melhor de todos. Não tem dúvida. Fechamos no terceiro então. Mais uma aspas. O que eu mais joguei, sem dúvida, foi o 2. O que eu mais joguei foi o 2. O 2 é icônico. É o da foto, inclusive, icônico. É. E uma curiosidade pra quem não sabe, mas o Hulk desse jogo aqui é o Professor Hulk. Tanto que ele tem um cabelinho penteadinho igualzinho do quadrinho. É o Professor Hulk. E o UFC? Beleza. O UFC, eu joguei só um, que foi de 2011, 12, que tinha Chuck Liddell, Vitor Belfort, só os caras das antigas. E eu adorava. Jogava o dia inteiro isso. Dando já um disclaimer aqui pra quem não pegou ainda, mas eu, por exemplo, não sou um dos maiores entendedores de jogos de luta no geral. Tem algumas franquias que eu tenho mais conhecimento, já testei de praticamente tudo, mas eu não tenho conhecimento geral de tudo, né? Então, assim, o UFC, por exemplo, eu joguei os do Xbox 360, aqueles primeiros, quando começou realmente na época da febre do UFC. Eu não lembro qual foi o número, o ano, o que vinha na frente, mas era o UFC. E eu lembro de ele ser muito travado no sentido de cada botão era um movimento, era um braço. Você apertava um botão, ele fazia um movimento de braço, e aí você tinha que fazer o outro pra fazer a pegada. Cara, eu nunca gostei dessa mecânica, sabe? Eu sempre achei ela meio, sei lá, cansativa. Eu tô com o Rino nessa porque o UFC, além de surfar muito na onda do UFC mesmo, quando a gente tava com grandes nomes, como Anderson Silva, o Aldo, isso daí, tá ligado? Impulsionou muito o jogo. E Brasil gosta de campeão. Senna tava aí, Fórmula 1 era o topo. Futebol a gente tava ganhando tudo, é o esporte nacional. O boxe, o Falcão ganhou, putz, mano, todo mundo quer assistir boxe. Mas eu falo que se não fosse por isso, pra mim, se não fosse a popularidade do UFC, esse jogo ia ser bem qualquer coisa, mano. Porque a mecânica realmente é muito desgostosa de jogar, e eu sinto que ele é meio aleatório, tá ligado? Você encaixa um golpe, um armlock, um mata-leão, às vezes o cara sai, às vezes o cara não sai, e você faz a mesma movimentação, é como se, tipo, você dependesse de uma roleta da sorte. Tipo um FIFA. Você chuta pro gol, às vezes vai pra fora, às vezes não vai, tá ligado? Tipo isso. Isso me incomoda, não é técnico. No UFC é mais contido por ser baseado na realidade, né? Marvel vs Capcom é bem mais divertido, porque, pô, é um monte de personagem aleatório, tu vê personagem da Capcom, com o da Marvel, Nemesis, Hulk, caralho, que maneiro. Então todo mundo aqui vai no Marvel contra Capcom, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Ok, Sombra de dúvida. então tchau UFC, e quem vai bater de frente com Marvel vs Capcom agora é Jump Force. Esse aqui eu botei só pra esculachar, que esse jogo é uma merda. Tem o Naruto, tem o One Piece, tem o Dragon Ball, mas tem o Yu Yu Hakusho, tem o Bleach, e do nada aparece um Yu-Gi-Oh, mano. Tem Death Note ainda. Tem Death Note. Tem Death Note? Tem Death Note. Tá o Kira lá. Ele assim, esquece. Nível de poder, esquece. Eles estão lá só pra... É tudo nivelado. Vamos fazer de conta. Vamos só fazer de conta que todo mundo tem o mesmo nível de poder. E tecnicamente é vagabundo. Você já viram aquela animação do Freeza saindo do chão, voando? Todo mundo ficou maluco, mas na hora que saiu o jogo, meu Deus, cara, que jogo quebrado. Pra quem não tá ligado... Quem pagou 400 ficou maluco, né? Tá maluco. Tem os 400 que ele pediu. Mas, pra quem não sabe, esse Jump Force aqui é um remake. Porque teve o primeiro de PS2 e eu achava muito legal. Que parecia Smash Bros, não era? Era de 2D quase. Assim, não é 2D. É tipo Naruto Storm tipo Naruto de PS2, que era só de um lado pra frente pro lado. Era assim, desse jeito. Ultimate Ninja. Naruto Sim, Ultimate Ninja. Era assim, e era muito legal. Isso daí não tem nem o que falar muito. O Marvel vs Capcom bate de longe. Tá o Jump Force. Quem vai aparecer agora é
The King of Fighters. Esse daí é nome de peso, hein? Esse é o nome de... Eu não lembro o nome dele, mas esse emo de cabelo vermelho é o único que eu jogava. Eu só jogava só com ele, que eu adorava ele. Toda hora eu jogava com ele. Esse é o Yori Yagami. Falando em jogo de fliperama na época do bar, do boteco, esse daí reinava, hein? Esse é raiz demais. Uma das minhas primeiras lembranças, fora o videogame caseiro que eu tive de flipper, foi quando eu tava num posto de gasolina e eu vi, tipo, uma tela com um cara dando um soco de fogo, tudo explodindo, sabe? E eu fiquei encantado. Depois eu descobri que era o Tekken 98 de um personagem daí. E quando eu tive a idade pra ir pro fliperama, eu cheguei aí 3 vezes no mesmo dia no fliperama. De manhã, à tarde e à noite. Achava uma moeda, fliperama. Achava uma moeda, fliperama. Eu, assim, aqui na época eu era muito viciado em Street Fighter. Na época que os botecos tinham os fliperamas, um deles que talvez eu passei, o jogo me chamou a atenção porque era muito parecido, mas não era Street Fighter. Aí eu fui ver, era The King of Fighters. Até o nome parece, né? Até o nome parece. Até alguns combos parecem. Tem muito combo de The King of Fighters que você consegue fazer sabendo os combos de Street Fighter. Então me pegou porque ele é muito fácil, ele é muito acessível. O problema pra mim de The King of Fighters é que eu nunca parei pra realmente entender a história dele. Porque ele tem muitos lançamentos, ele tem muitos jogos. E assim, ele faz outras ligações com outros jogos da SNK, então Sim. É meio confuso. Mas em questão de gameplay, ele era delicioso. Esse The King of Fighters, exclusivamente o 97, ele é eleito até hoje um dos melhores, se não o melhor, justamente por causa desse conceito que o Reno falou, história. O The King of Fighters, ele surgiu como? Ele era uma resposta da SNK para vários jogos de luta, mas é interessante que a SNK já tinha emplacado 2 jogos de luta, que era o Fatal Fury, com certeza o Reno conhece, e também o Art of Fighter. Só que, para eles fazerem tipo um compilado, misturar os dois, que eram as maiores franquias deles, tirando Samurai Shodown, que é de outra época, isso daí eles não colocaram na época, pelo menos, daí eles inventaram o The King of Fighters, que na verdade é um nome do torneio que tinha no Fatal Fury 1, lá atrás. Só que eles foram tão ousados que eles pegaram os melhores personagens dos jogos de luta e de outros jogos da SNK e colocaram um trio de protagonista novo. Então, mano, quando isso daí saiu no fliperama, e outra, era o único jogo que você jogava com 3 personagens, aquilo explodiu de um jeito. Daí o 94 foi tipo a explosão, e o 95 eles começaram a contar uma história, que era a história Orochi. No 97, essa história foi finalizada, canônica, tudo juntinho, tudo amarradinho. Então, aí foi a Era de Ouro, mano. Ele batia de frente com Street Fighter e com Mortal Kombat, assim, tranquilamente. E no Brasil, no fliperama, ele era o rei, sem sombra de dúvida. Ó, aulas. Então, ó, Eu amo isso daí, mano. se tivesse que escolher Marvel contra Capcom do King of Fighters, e aí? Eu vou no Marvel vs Capcom porque eu joguei mais. King of Fighters eu joguei, mas joguei pouco. Eu vou no The King of Fighters porque o meu coração bate coffee, né, mano? Cara, eu acho que até pela importância The King of Fighters vai levar, hein? Então, Marvel vs Capcom caiu, e quem vai batalhar com The King of Fighters é Tekken. Mais um nome de peso aí pra vocês, ó. Agora é um embate de gigantes, hein? Mas eu tenho um grave problema com Tekken, que na época que eu conheci, eu falei, eu tava viciado em Street Fighter. E o Street Fighter é muito rápido. Ele é um gameplay muito rápido. E o Tekken é totalmente o oposto. Ele é muito lento. Ele é assim, você tem que fazer um movimento pra fazer depois o outro, engatar certinho os botões pra conseguir fazer todo o movimento de combo, senão você mais apanha fazendo combo do que defendendo, fazendo qualquer outra coisa. Então, eu sempre tive muito problema com o gameplay de Tekken. Acho que ele surgiu junto no Play 1. E, cara, o Play 1, ele tinha aquele gráfico bem quadrado. Então, pra mim, sempre foi um jogo que eu via não com tão bons olhos, assim. Eu talvez precise revisitar a franquia. Eu gostava muito dos personagens, tem o brasileiro capoeirista, né? Só que, cara, o Tekken, sinceramente, ele me barrou muito. Temos um voto definido aqui então, hein? É, vai pro coffee aí, pelo que eu tô vendo aí. Tem uma tendência. E tu, Vini? Eu tô ficando preocupado com o meu histórico, porque é outro jogo que eu joguei até rasgar os dedos o controle, mano. Tipo, joguei muito, principalmente o 3. E o Tekken, tá ligado? O Tekken, ele corria solto, ele corria em outro lado, porque ele veio pra combater com o Virtual Fighter. Vocês lembram desse? Sim. Foi o primeiro jogo 3D e o Tekken veio logo na sequência. Mas o
Tekken ele realmente virou um monstro, por causa justamente do que o Rino falou. A grande quantidade de combos e a gama de movimentação e a técnica do bagulho, tá ligado? Mas realmente é um jogo mais lento, é um jogo mais travado, mas o bom é que ele era mais acessível que até um KOF ou um Street Fighter Alpha no Play 1, por causa que ele era 3D e o Play 1 tava preparado pra renderizar isso. Agora o KOF, quem jogou no Play 1 sabe, irmão, era 30 segundos de load por round. O bagulho era sinistro, mas não tem como. Tekken tem meu valor, mas a história é uma merda. Personagens muito bons, mas a história é uma bosta, então eu fico no KOF, sem sombra de dúvida. Ah, então 3-0, Tekken caiu. Porque eu também ia votar no The King of Fighters. Então, Tekken caiu e quem vem agora é Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Esse daí, pra mim, é o melhor jogo de Dragon Ball, tá? Você já jogou o Z Fighters? Já não curti tanto. Mas eu joguei o É Kakarot. mais chato. Eu adorei o Kakarot. Mas o problema é que o Kakarot é bom na história, porque ele não tem modo pra jogar contra. Pô, eu acho isso daí paia. Mas o Budokai Tenkaichi eu acho muito brabo. Tu pode escolher a transformação. Tipo, vou botar no Broly. Posso começar com ele transformado. Vou botar no Goku. Posso começar no Saiyajin 3. Porra, é muito maneiro isso, cara. E essa daqui eu vou no Dragon Ball Budokai. Cara, não sei, eu tô na dúvida, porque assim, eu gostava muito dos Dragon Ball 2D. Ah, mano do céu! Você tá falando do Budokai, sem ser o Tenkaichi. Do Budokai. Tamo junto. Eu pra gostava mim, o muito. Budokai 3, se fosse o Budokai 3, pra mim ia ter briga no meu coração. Então, aí que tá o ponto. Se a gente estivesse falando do Budokai no geral, pra de repente escolher o que a gente prefere e tal, talvez o Dragon Ball ganharia nesse quesito. Os Budokai em 2D, cara, eu amava aqueles jogos, era maravilhoso. Agora, essa perspectiva de 3D, que é o esquema do Naruto também, não me pega tanto, cara. Essa perspectiva mais me atrapalha do que me ajuda, sabe? Pô, é sério? Eu adoro essa 3D aí. Tipo, Jump Force foi mal feito. Mas o Dragon Ball e o Naruto eu acho muito maneiro. Não me pega tanto, não. Eu acho que é só por isso que eu vou no KOF. Faço das palavras do Rino a minha. 2D era tão... Mano, que época boa de ter Play 2, né, Rino? Você lembra? Era os Budokai e tinha o CDZ, o Cavaleiro do Zodíaco do Play 2, que era bom demais também. Mas nesse daí não tem boi pra mim, não. Vai ter King of Fighters, vai passar. Então, o KOF segue invicto até agora, hein? Segue invicto. E quem vai vir agora tentar derrubar o KOF é Injustice. Injustice, que é um jogo de hoje em dia, com gráficos 3D mais evoluídos, que mantém a parada de lutar de lado, que não tem essa 2D. essa batalha 3D assim. E se for pra escolher um, eu acho que o 2 é melhor. A história do 1 é melhor, eu não tenho dúvida. Né? É, mas como luta mesmo, eu prefiro o 2. É uma evolução do primeiro. Na verdade o Injustice ele veio na leva do Mortal Kombat versus DC. Esse jogo foi meio que o teste, né? Porra. Foi o protótipo. Foi a partir dele que a NetherRealm realmente falou assim, galera, vamos fazer um só da DC? E aí veio o Injustice. Então o Injustice, ele não é um protótipo, ele já é um jogo bem pensado, mas ele ainda é um jogo meio feio, entre aspas, porque é uma época que eles faziam, principalmente a NetherRealm que fazia aqueles gráficos muito, sabe, aquele ombro gigantesco. Era meio esquisito, assim. Então, realmente, o 2, ele melhora tudo isso. Ele melhora o gráfico demais. Se comparar o gráfico do 1 com o 2, é absurdo. É mesmo, é absurdo. Porque o segundo parece filme, cara, quase. É absurdo, a diferença é absurda. E ele não tem tanto tempo de diferença em anos. Eu acho que, se eu não me engano, deve ser o quê? Uns 3 anos de diferença do 1 pro 2? Se não me engano, o primeiro é 2013 e o segundo é 2017. O 2 melhora tudo, até em questão de gameplay mesmo, de combos e tal. Eu acho que nessa daí eu vou com Injustice. Outro jogo que eu joguei demais, tanto o 1 quanto o 2, mas joguei muito mesmo. Eu sou apaixonado pelo 2 que... E vou aí na tua casa amanhã pra te amassar nele. E eu já instalei, tá? Boa, vou amassá-lo. Você vai encarar o Leonardo que você nunca viu antes, velho. Leonardo Tartaruga Ninja lá, Master, tá ligado? Mano, amo as participações desse bagulho. É legal. Eu vou falar um negócio pra você, no meu coração, o KOF é o melhor, mas em relação a refinamento, a época e talvez uma relevância num cenário até competitivo, o Injustice 2, mano, fez um arregaço. Eu vou no Injustice. Furou a bolha. É um jogo de herói que furou a bolha. Então vamos pro próximo. E Reno, qual foi o jogo que você citou antes? Que foi o teste pro Injustice? O Mortal Kombat versus DC?
Pois então, é o próximo. Mortal Kombat vs DC, que eu já vou falar que não curto muito esse jogo, não. Cara, foi o que eu falei, ele é só um protótipo. Ele é um jogo que surgiu só pra vender por causa do título. A DC aproveitou a NetherRealm, na verdade é a Warner, né? A Warner aproveitou a NetherRealm, que já tava junto ali e falou, galera, vamos fazer esse jogo que vocês já estão fazendo com nossos personagens e vambora. Pô, mas a ideia dele é tão boa, né? Personagem da DC contra do Mortal Kombat, que parada foda, mas o jogo é tão qualquer coisa. A ideia é legal, a história é bem, tipo assim, ai, nossa, abriu um portal pra um outro universo, uou. E o gameplay também não é aquelas coisas, né? É bem travadão pra época. Ele é muito mais travado do que os Mortal Kombat eram na época. Então, assim, foi o que eu falei, é um protótipo. Até você citar ele aqui, eu tinha esquecido dele. Aí, ó. Quando você citou ele no Injustice, eu tinha esquecido. Mas entre nós, ele é um jogo bem qualquer coisa mesmo. E, ó, além dele ter sido um fracasso, eu sinto que ele, como uma representação do Mortal Kombat, teve um defeito muito grande, que é a ausência dos Fatalities. Verdade. Como você faz um Mortal Kombat sem sangue, sem Fatality? Como é que você faz o Batman dando Fatality matando alguém com sangue? Não tem como. Exatamente. Só o Zack Snyder, ele faria. Mas então, esse aqui é tranquilamente o Injustice já massa. É, não, tranquilo. Sem sombra de Entendi. dúvida. Mas então, quem vai tentar derrubar o Injustice agora é... Poxa, eu apareci lá. Naruto Storm. Cara, vou te falar, essa aqui eu vou ter que lutar porque eu sou fanboy de Naruto Storm. Eu adoro Naruto Storm. O melhor pra mim é o 4. E os outros já são foda. Tem até uma curiosidade pro Rino. Você sabia que graças ao Naruto Storm Ninja, e a gente tem o Miguel, o Spencer na área, o canal Spencer na área, Por quê? foi praticamente com isso que você começou, não foi, Miguel? Foi, cara. O vídeo no meu canal que tem mais view é jogando Naruto Storm no começo. Aí, ó. Eu jogava direto, cara. Eu adoro. Eu sou fanboy desse jogo, eu adoro. Pra mim, ele tem tudo que um jogo de luta precisa ter. Porque ele tem história, você pode trocar de personagem no meio da luta, você tem cenários maneiros. No meio da história, você luta com chefões, umas paradas que é tão legal. Tipo, putz, queria rejogar aquele chefão. Aí você pode voltar e escolher qual chefão você quer jogar sem jogar a história. Eu acho isso muito foda. Pra mim é um jogo completo. Eu amo ele. Eu acho melhor do que Injustice. Mas assim, Injustice também faz isso, né? Ele separa por capítulos, você pode só jogar aquele capítulo onde você quer lutar, quero lutar só contra, sei lá, Supergirl. Você volta lá naquele Mas capítulo. é que eu acho a variação de Naruto mais legal de como usar os personagens, que tem as transformações, os jutsus, chamar o parceiro e trocar de personagem no meio da luta, eu acho muito foda. Eu, na verdade, assim, nessa daqui, prefiro nem votar. Eu vou no que vocês falarem. Eu não tenho muito conhecimento de causa do Naruto. Mas eu não sou muito fã de Naruto. Entendi. Quem é fã de Naruto, esse jogo pega mais. Então, e aí pra mim foi tipo assim, cara, não tem nada que eu gosto nesse jogo. Então pra que eu vou ficar dando mais chances pra ele, sabe? Ficou no meu nome aí, né, pra definir isso daí. O Injustice, ele tem alguns pontos que é tipo, o que eles chamam de... Tem um nome técnico pra isso, mas é como se fosse o modo cinematográfico de jogos, onde você acompanha uma história até chegar à luta. O Injustice, ele é muito mais refinado como jogo em si mesmo, tá ligado? Até pra competição, ele é muito mais refinado. Mas eu acho que eu acho que o Naruto é mais original, porque o Injustice também parece muito Mortal Kombat. Naruto Storm, ele era original 1. Depois, irmão, foi copia e cola e melhorar a mecânica. Mas ele é um dos únicos aqui que melhorou muito. Sempre o próximo era melhor do que o outro. Tirando Mas aí você o pode último falar isso também agora. de Mortal Kombat, né? Que é o... Todos foi melhorando Mortal Kombat? Não. 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 É porque também é muito mais jogo, né? É muito mais jogo. Pô, era tipo, mano, Mortal Kombat de alto, assim, alto. Eu chuto que deve ter 13 jogos. Muita coisa. É muita coisa. Se tivesse que escolher um agora era Naruto, porque o Injustice sempre acontece a mesma coisa. Eu baixo ele, jogo um pouco e desinstalo, porque eu já enjoei. Eu enjoo rápido dele. Mas o Naruto é uma variedade tão grande que, cara, eu jogo, rejogo com vários... Dá vontade de jogar com cada personagem daquele jogo, porque cada um é muito único. E o legal do Naruto também é que ele é muito acessível, né? Ele é um jogo acessível. Sim. É, tipo, mais fácil de aprender, de jogar. Vai, eu vou no Naruto. Vou no Naruto, mano. Com peso na consciência aí, mas eu vou no Naruto. A disputa é boa, mas eu vou no Naruto também. Muito Naruto boa. levou. Naruto fez muito dinheiro, velho. Vamos ver quem vai vir depois do Injustice pra tentar derrubar o Naruto. Puta merda. Vai. Tan, 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 tan. Aí o Naruto se viu pequeno. Apesar muito. de eu preferir muito mais Naruto, por ser fã de Naruto, o Mortal Kombat tem que levar essa, porra. Não tem nem como. Ixi, o que dá pra falar? Dá pra ficar aqui, ó, 3 horas falando só de Mortal Kombat. No começo da nossa conversa que eu falei, eu não sou muito fã do estilo em si, mas eu sou muito fã de Mortal Kombat. Cara, Mortal Kombat, cara, gigante em todos os quesitos, cara. Mortal Kombat inventou muita coisa. Mortal Kombat é o... Se não fosse Mortal Kombat, tudo bem que não é uma coisa muito positiva,
competitiva. Mas se não fosse Mortal Kombat, não existia nem classificação etária nos jogos. Mortal Kombat é o blueprint dos jogos de luta. Verdade. Mas pelo menos o meu Naruto Storm eu posso falar que caiu pro, o bicho-papão, né? Mortal Kombat é bicho-papão. Assim, pra mim, eu não sei, sinceramente, se algum outro aí que possa aparecer vai bater Mortal Kombat. Foi por isso que eu apareci aqui, tá ligado? Porque a gente Tá. discutiu isso ontem na padaria, tá ligado? Na padaria eu falei, então tu vai participar. O que a gente pode definir aqui, de repente, é qual é o melhor Mortal Kombat. E aí, pra vocês, qual é o melhor? Eu tenho dois. Eu tenho da velha guarda e eu tenho da nova guarda. Velha guarda pra mim é o Ultimate 3. Mortal Kombat 3 Ultimate. Ele é o ápice daquele screenshot, né? Que é aquele estilo que eles faziam antes. Apesar que o auge mesmo foi o Trilogy, mas eu prefiro Isso que eu ia falar. O Trilogy é o auge porque ele tem, sei lá, 40 e poucos personagens, né? E tipo assim, ele vai ainda pro Nintendo 64 tinha, os gráficos ainda era muito melhor, né? Tem esse ponto, é verdade. Da nova geração, eu gosto do 11. Mortal Kombat 11 pra mim, disparado. O 11 é aquele que tem o Jason? Não, esse é o X. O 11 é o que tem o Rambo, o Robocop e o Exterminador do Futuro. Foda, eu joguei esse. Eu tenho esse. Foda, eu tenho esse. O 11, se for ver, ele não tem os melhores convidados. Mas, cara, no geral, pra mim, o gameplay do 11, nossa, que delícia, cara. É delicioso. Veio um, eu joguei, eu esperei muito ansioso. Só que, cara, eu tive uma decepção tão grande que ele é muito mais lento que o 11. O 11 é tão bom, cara. É um negócio tão ápice que os caras não conseguiram subir, sabe? Os caras meio que baixou um pouquinho a qualidade porque o 11 é demais, cara. O 11 é maravilhoso. Eu tenho muito carinho pelo 9 também, que foi o que trouxe Mortal Kombat pro eixo de novo, né? O 10 eu não gosto tanto, ele trouxe muitos personagens novos e assim, te obriga a ler o quadrinho pra entender a história, mas o 11 ele é completo, cara. O 11, nossa, traz Shang Tsung de volta, Shinnok, Quan Chi. Nossa, cara, o 11 é maravilhoso. Você quer ver uma curiosidade legal do Mortal Kombat? O Johnny Cage era pra ser o Van Damme. Eles convidaram o Van Damme pra primeiro. Exatamente, pra fotografar e tudo mais. Pra, tipo, virar o personagem do jogo. Só que ele, por causa da agenda de filme, não conseguiu. Então ele, em vez de Jean-Claude, virou Johnny Cage. Só que no Mortal Kombat 1 tem uma skin do quê? Do Jean-Claude do Dragão Branco. Puta, é mó tesão. E ele fez o filme, né? Não, o Jean-Claude fez Street Fighter. Ah, cara, é verdade, confundi jogo de luta. Ele fez Street Fighter ainda. Gaio, é verdade. Ele foi pro outra franquia ainda, traidor. O chat aqui, até quem é fã de Naruto, tá falando que Mortal Kombat tem que passar, vai. Eu vou deixar meu voto no Naruto, só pra ele não passar em branco. Então Naruto cai, quem vai tentar derrubar o Mortal Kombat é Street Fighter. Aí é o seguinte, tava na padaria ontem com o Vini, e aí eu falei, não, mas é porque pra mim o Mortal Kombat é o concurso nos jogos de luta. E ele falou que o Street Fighter é maior que Mortal Kombat. Aí a gente entrou nesse debate. E aí, Mortal Kombat... Já vou falar que essa daqui é a última disputa, tá? Quem ganhar aqui é campeão. É a última. Pra mim, entre os dois, são os dois melhores jogos de luta da história. É a final. É a final. Realmente, assim, todos os outros de terceiro pra baixo. Agora, tem essa frase que você falou, Street Fighter foi o maior jogo de luta da história. Eu acho que hoje em dia não é mais. Eu acho que hoje em dia, Mortal Kombat é o maior jogo da história. O Mortal Kombat se mantém no alto até hoje, né? Eu acho que o Mortal Kombat hoje em dia, cara, desde a reestruturação do 9 até hoje, sabe por quê? Na época da reestruturação do 9, o Street Fighter tava no 5, e o 5 é péssimo. O 5, quando foi lançado, eles lançaram meio que picotado. Eu acho que o primeiro lançamento era só o modo arcade, depois eles lançaram o modo história, muito tempo depois. Hoje em dia, a versão completa do 5 é boa, mas na época que ele foi lançado, cara, foi todo picotado, todo esquisito, a história não era legal, malemar no arcade você conseguia ver alguma coisa interessante, os personagens novos não eram interessantes. Isso já tinha acontecido no 3, Street Fighter 3 não é legal. Street Fighter 3 em questão de gameplay até vai, mas em questão de personagens e tudo, cara, até hoje a galera não definiu exatamente aonde se passa a história do 3, porque é um negócio tão fora do que era o todo, parece que não faz parte da franquia, sabe? O Alpha é maravilhoso, eu gosto dos 3. O primeiro Street Fighter, a galera não considera até hoje. Então, quem definiu na época foi Street Fighter 2. E o Alpha segurou, porque o 3 não foi o cara que segurou, foi o Alpha que segurou. Verdade. O 4
foi um dos maiores. Eu acho que pra mim, de Street Fighter, o 4 é o melhor. Só que ele tem muito altos e baixos, sabe? Na mesma época que o Mortal Kombat também teve altos e baixos. O Mortal Kombat até o 3, maravilhoso. A primeira trilogia é excepcional. Depois ele começa realmente a cair. O 4, o 5, o 6, até chegar no Armageddon, que é legalzinho, mas assim, nada ok, nada espetacular. E aí vem o 9. E aí do 9 pra frente, cara, o que pra mim amassou Street Fighter, a partir daí lançou agora Street Fighter 6 e eu vejo mais pessoas falando de Mortal Kombat 11 hoje, em 2025, do que a galera fala de Street Fighter 6. Então, eu acho que hoje em dia Mortal Kombat leva esse título de maior jogo de luta da história, porque Street Fighter já foi. Eu concordo com o Rino em praticamente tudo que ele falou, praticamente tudo que ele falou. O Street Fighter 2 foi o grande sucesso da Capcom, foi um fracasso, que é um jogo extremamente desbalanceado, incompetente, punitivo pra caramba. Quem jogou odeia. Fora que, vocês viram, o Street Fighter 1, eles mandaram uma mecânica que, tipo assim, o golpe, você tinha que socar uma almofadinha. E tinha 3 forças. Se você bate pouco, bate forte, ele vai dosar, tipo, a força do soco do cara. E isso, mano, era extremamente caro. Isso daí frustrou muito o jogo também. Mas o 2 foi um acerto tão brutal que do 2 abriu essa vertente pra jogos de luta. E daí o Mortal Kombat veio logo na sequência, meio que surfando com essa popularidade também. Então o grande pioneiro de jogo de luta assim popular mesmo e competitivo que explodiu o fliperama foi o Street Fighter 2. Isso daí é um fato. Street Fighter 3. Rino, mano, concordo 100% com o que o Rino falou, porque o Street Fighter 3 foi um fracasso, principalmente porque eles quiseram tirar tanto o Ryu quanto o Ken do jogo. Aliás, todos os clássicos, eles quiseram mudar tudo e acabou perdendo a identidade. E daí virou essa mistura louca por história, justamente porque eles foram obrigados a colocar o Ryu e o Ken e alguns outros personagens. O Alpha foi um sucesso, os 3 foi um sucesso, e daí ele teve aquele buraco de jogo de luta, onde não aparecia mais nada bom mesmo, que daí rolou... Lembra do Street Fighter 3D, que era horrível? O EX? É, o EX, nossa, Street Fighter 3D, vários Mortal Kombat podre, mas daí, por que eu levanto a bola pro Street Fighter? Por 2 pontos, aliás, 3 pontos. O 2, ele iniciou essa onda de jogo de luta, o 4, ele trouxe de novo a onda, porque daí o Mortal Kombat 9 veio um pouco depois, mas já estavam, tipo, ele já tinha mexido com o cenário, já tinha jogo competitivo, veio a invenção do online, e tudo naquela onda, quando o Street Fighter 4 lançou o famoso 2D e meio, que é tipo um 2D com interações 3D. Tá ligado? Então eu acho ele extremamente importante pra competitividade e, tipo, pra a competitividade hoje com o eSports, tipo, manda nos jogos e dá muito dinheiro. E daí vem o Mortal Kombat 11 versus o Street Fighter 5, eu descarto, mas eu vou falar do Street Fighter 6. O Street Fighter 6 hoje em dia, ele é o jogo de luta mais jogado, em números de jogadores mesmo, comprovado, pode ver no Google, nas paradas tudo, é tipo o mais jogado, por 2 coisas. Primeiro, a qualidade do jogo é brutal, só que ele é um jogo extremamente difícil de jogar. E segundo, por causa que a Capcom, ela faz o trabalho que a NetherRealm não faz. Amanhã vai ter jogo da EVO. O prêmio da EVO é, tipo, astronômico, mas eu não vou nem falar do prêmio da EVO, eu vou falar, tipo, da Capcom Cup, uma Copa da Capcom que tem várias edições em vários lugares do mundo, em vários meses, por uma classificação para um grande torneio mundial da Capcom. É, tipo assim, tem muitos participantes, mas, tipo, é só quem foi considerado o melhor de cada região. O prêmio de primeiro lugar dessa competição é de $1 milhão. É bizarro, mano. Tipo, jogo de luta não existe essa premiação. Então, até outros jogadores, por exemplo, Sonic Fox, que ele é um jogador competitivo, que era o melhor do mundo de Mortal Kombat 11 e um dos melhores do mundo de Mortal Kombat 1, joga Street Fighter. Shao Hai, o campeão absoluto de King of Fighters, de tudo, ele é um chinês, joga Street Fighter. E tipo assim, não estão entre os melhores, isso que dói. Então falo pra você, pelo cenário competitivo, pela importância do eSports hoje em dia, eu bato na tecla que o Street Fighter 6 é o jogo mais importante de luta da atualidade. Você concorda com o Rino que o 4 é o melhor? O 4 foi muito importante, mas eu jogo o 6 e o 6 é tão mais refinado e tão mais bonito. É tipo assim, é a mesma coisa que você pegar o Injustice 1 e o Injustice 2. A diferença visual, gráfica e de física é brutal. Então, por mais que eu ame o Street Fighter 4, o 6 pra mim, o último é o melhor. Eu tentei jogar o 6 esses tempos atrás e eu tive o que você falou. Eu acho ele muito difícil. Ele tem 2 modos de jogo, o modo clássico e o modo atual, né? Eu achei moderno, complicado. é o moderno. É, isso. Eu achei
ele complexo, sabe? Ele, nossa, não me deixou ser muito livre. Talvez por isso eu ainda prefiro o 4. E o 4 tem o lance dele ser meio cel shading. Então o gráfico dele não envelheceu tanto, porque ele tem essa camada de... como se fosse um lápis. Eu gosto até hoje do 4. Cara, no geral, eu prefiro Mortal Kombat. Então, é o que eu ia perguntar. Considerando o 4 ou o 6 do Street Fighter, algum deles é melhor do que o melhor Mortal Kombat? Agora eu vou votar com o meu coração, tá? Eu julgo que hoje em dia Street Fighter é o melhor jogo de luta do momento, e ele também, historicamente, é o jogo de luta mais importante, a franquia de luta mais importante, porque ele foi o pontapé inicial. Quando fizeram Street Fighter 1, que foi um fracasso, os dois criadores, cada um foi pra um lado, e um fez o Street Fighter 2 e o outro fez o Fatal Fury. Então, uma hora ou outra a gente ia chegar nesse cenário, mas ele foi o pioneiro, ele desbravou o bagulho. Então, por importância mundial, de histórica e também hoje em dia competitivo, que é muito importante no cenário, pra mim é Street Fighter, mas no meu coração, eu gosto mais de Mortal Kombat 11. Porque o Mortal Kombat 11, pra mim, ele é tão gostoso de jogar, velho. Sabe uma coisa que o Mortal Kombat fez, que pra mim foi maravilhoso, assim? O Street Fighter, realmente, ele foi o pontapé inicial, principalmente o 2. Foi o jogo que fez virar febre jogo de luta. Qualquer jogo de luta que exista hoje em dia, tem que agradecer a Street Fighter 2. Mas o Mortal Kombat, ele não veio numa cópia. Ele veio numa ideia de base pra fazer uma coisa nova e diferente. O que o Mortal Kombat fez graficamente naquela época, cara, o primeiro é de 94. É absurdo que os caras conseguiram fazer com uma equipe de 6 pessoas, que era o começo era Midway, né? Não era nem NetherRealm. Cara, o que os caras conseguiram fazer e assim, sair da comparação de Street Fighter. Não é só mais um jogo 2D de personagem que pula loucamente. É um negócio meio que parece pessoa de verdade e é legal, com poder do mesmo jeito. Isso é maneiro mesmo. Uma violência extrema, uma violência que, assim, os caras tiveram que inventar um código de regra de faixa etária por causa de Mortal Kombat. Além disso, todas as coisas que a gente tem hoje em dia, que é clássico de Fatality, tudo isso que o Mortal Kombat trouxe, não foi uma cópia da base. Eles pegaram a base e deram essa refinada, sabe? Pra mim, vale muito o geral. O Street Fighter, ele tem talvez esses 3 pontos. Pra mim são 2 pontos, porque o 6 não chegou a me pegar. Eu entendo a importância dele pro competitivo e tudo mais, mas o 2 é um ponto muito alto na história dos jogos. O 4 também é um ponto muito alto na história dos jogos, não só na história do Street Fighter, mas o Mortal Kombat, ele é um ponto muito alto desde o primeiro. O 1 é um ponto muito alto, o 2 é um ponto muito alto, porque ele melhora tudo que o primeiro faz. O 3, na questão até do Ultimate, do Trilogy, tudo que ele faz. No 4 ele começa a pecar, porque ele tenta ir pro 3D e ele não consegue direito, porque ainda era o começo do 3D, e ele vai pecando ali até ele pegar o jeito de novo. E a partir do 9 pra frente, pra mim, são só pontos altos. O 1 talvez não seja um ponto alto, um novo no caso. Talvez não seja um ponto tão alto, mas ele não é um ponto baixo do tipo assim, Street Fighter 5 ou 3. Pra mim ele é um ponto médio, assim, sabe? Se você desconsiderar algumas coisas de história, de velocidade, de gameplay e tudo mais, ele ainda é um bom jogo. Então, eu acho que o Mortal Kombat, no geral, tem mais pontos altos do que o Street Fighter tem. E é só por isso, porque assim, sempre fui muito viciado em Street Fighter. Quando eu era moleque, pra mim era mais Street Fighter do que Mortal Kombat. Isso virou a partir do Mortal Kombat 9. Então, pra mim, hoje, depois do que o Mortal Kombat 9 trouxe e se mantém até hoje, o modo história de jogo de luta você cagava pra história. Não importava nada em questão de história. O lore existia, mas assim, ninguém se importava. Agora, o que o Mortal Kombat trouxe, eu basicamente só jogo o modo história dos jogos de luta. Basicamente não existia antes e é graças ao Mortal Kombat. Eu fico com Mortal Kombat. Tirando a história, realmente a história do Mortal Kombat é infinitamente superior a Street Fighter. Isso é um fato. A ambientação, mano. Aquela sensação de perigo. Lembra quando você começou... Mano, você lembra quando você ligou o Mortal Kombat 1 a primeira vez pra jogar e vem aqueles tombonzão? Mano, aquilo lá te dava medo, Miguel. Te dava medo de jogar. Você tomar um fatality, você ficava num cagaço, porque era muito real mesmo. Eu concordo com tudo que o Renan falou, mas eu vou votar no Street Fighter porque eu defendi muito e eu acho que ele é o importante e eu quero complicar a vida do Miguel também. E eu não vou ficar 1 hora falando pra votar no outro. Então tá 1-1. Pra mim os dois são foda. Joguei muito os dois, mas como critério de desempate, eu vou usar os personagens que eu mais gosto
gosto de jogar. Aí eu vou ficar com Mortal Kombat. Porque, irmão, Sub-Zero é outro patamar. É muito personagem maneiro. O Sub-Zero pra mim é o GOAT dos jogos de luta. Aquela rivalidade Scorpion e Mortal Kombat é uma das maiores rivalidades da história. O Raiden é muito brabo. É muito personagem maneiro, cara. Eu prefiro Mortal Kombat, então, pelos personagens. O meu Street Fighter perdeu, mas eu tô feliz porque eu amo Mortal Kombat demais, mano. Então, ó, caiu o Street Fighter e o Mortal Kombat é o campeão do melhor jogo de luta de todos os tempos. Justo, justíssimo. Muito bom mesmo. Deu vontade de ligar agora pra jogar, mano, Mortal Kombat, juro. Dá vontade, juro. né, cara? Nossa, é louco. E até hoje tem competição de Mortal Kombat Ultimate Trilogy. Até hoje existe Maneiro. torneio disso. Eu fui na Gamescom com o Dennis, e aí lá a gente tinha alguns stands pra jogar, e a gente jogou Mortal Kombat num stand lá, e cara, a gente jogou o novo, que tem o Pacificador, o Capitão Pátria, o Omni-Man. É o 1. É um. Muito maneiro, cara. É muito maneiro, deu vontade de comprar. Eu comprei o 1 pré-lançamento, eu gastei 300 e poucos reais. Foi exatamente o que o Rino falou. Eu achei o 11 tão melhor, tipo, pra jogar, que ele tá lá. Eu nem terminei o modo história, Rino, pra você ter uma ideia. Cara, o modo história, ele me decepcionou bastante num. Eu acho que como jogo, ele não é ruim, não é um jogo ruim. É que o 11 é muito melhor. O 11 é o ápice. E a história do 11 era muito boa. Quando apareceu muito boa, o Aftermath, né, que era com o Shang Tsung aparecendo. Ver o Liu Kang, o que ele se transforma no final, lembrar do que ele era no primeiro, lá no comecinho. Nossa, cara, é demais. É muito lindo, mano. É muito lindo mesmo. Vamos ver o 2, né, quando sair. Dizem os rumores que Injustice 3 vem antes, hein? Mas independente do que aconteça, Mortal Kombat vai continuar sendo melhor.